Graça e paz, irmãos e irmãs, jovens, né, da nossa igreja. É uma alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês, né? Aprove ao Senhor que eu estivesse novamente trazendo essa palavra aqui. Ainda estamos vivendo, né, todo esse período de uma maneira diferente, de uma maneira que muitas vezes é difícil para nós, né? Porque nós amamos estar em comunhão, nós amamos estar juntos, né? Quando a gente fala do culto dos jovens, né? O gostoso é finalmente a gente também, né? O culto é muito gostoso, mas também é o gostoso a gente conversar ao final do culto, sair para comer, ter os nossos momentos de bate-papo, de se rever. E nós temos vivido um período que nós não temos podido, né, fazer isso. Nós não temos tido a oportunidade de fazer isso por conta dos decretos, por conta dessas altas novamente aí dos números da Covid e as posições, né, que os nossos governos tomaram e que com certeza nós respeitamos e sempre respeitaremos, né, dando o nosso testemunho. Mas nesse mês de março, né, e a mesa diretiva dos jovens tem caminhado dessa maneira e foi me passado dessa forma também, o pensamento é que nesse mês de março nós trabalhássemos pregações acerca da oração. E vocês têm visto que sábado após sábado, durante esse mês de março, nós temos tido palavras, mesmo que agora aqui de maneira online, sobre a temática da oração. Eu queria compartilhar uma palavra que falou muito forte ao meu coração, né, pensando que essa palavra é para nos animar nesse tempo tão difícil, né, nesse tempo tão distinto, nesse tempo tão diferente, que verdadeiramente ao ouvir essa palavra durante esse momento, meu irmão, minha irmã, seja agora à noite que você esteja ouvindo, ou seja a hora que você for ouvir pela manhã, ou durante o dia, ou durante a semana que você for escutar essa mensagem, assistir essa mensagem, que você possa entender que essa mensagem ela veio ao meu coração como um renovo de Deus para a minha vida e com certeza a ideia é que seja um renovo de Deus espiritual para a sua vida também. E tem tudo a ver com essa ideia da oração. Primeiramente eu queria convidar você a abrir a sua palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, abrir a Bíblia, né? Capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13, onde o apóstolo Paulo ele vai nos dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias, elas desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face, né? Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos exaltar o teu santo nome, é isso que nós estamos fazendo nesse momento. E nós clamamos agora, Pai, que verdadeiramente o Senhor possa mover os nossos corações acerca dessa palavra e das demais palavras que nós leremos, que nós conversaremos agora nesse instante, Pai. Que a tua palavra possa ser viva e eficaz sobre as vidas que estão ouvindo agora essa mensagem, que ela possa chegar no mais íntimo de cada coração, de cada filho e de cada filha que esteja ouvindo essa palavra, Pai. Que a oração seja algo de combustível diário, Pai, da nossa intimidade com o Senhor e que verdadeiramente, Pai, nós possamos ter essa intimidade a ponto de entendermos, Pai, que possamos passar o que passarmos,
mas nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando e que o Senhor está protegendo aqui a vida de cada um de nós. Me usa, Pai, conforme a Tua vontade e nos ensina, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, a Bíblia ela vai nos dizer que o verdadeiro amor, quando nós lemos aqui o apóstolo Paulo, né? Ele vai sempre proteger, vai sempre confiar, ele sempre vai esperar, sempre vai perseverar. Esse verdadeiro amor, ele nunca desiste. Só para a gente entender, quando a gente lê o capítulo 13 de 1 Coríntios, todas as vezes que o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele fala sobre a questão do amor, e o capítulo é falando sobre essa questão do amor, aqui o apóstolo Paulo está usando a expressão no grego do amor ágape, que traduzindo para o português é literalmente, né, um amor que soa como um amor incondicional, um amor que vivencia esse amor incondicional, ou seja, esse amor de Deus para com a vida de cada um de nós. É interessante que quando a gente vai falar de renovo espiritual, quando a gente vai falar de tempo de oração, muito interessante nós pensarmos que se esse amor incondicional ele não for parte das nossas vidas, ele não for parte da nossa trajetória, nós não conseguiremos ter uma vida de oração com o Senhor. E o que eu quero que você entenda no início dessa mensagem que eu estou passando para você? É entendendo que através dos olhos da fé, o amor ágape ele pode habitar nas nossas vidas. Consequentemente, nós entendemos que nós podemos ter intimidade com Deus. Porque uma das coisas que nós vamos entender quando nós trabalhamos sobre esse tema da oração é que a oração ela não pode ficar apenas de maneira vertical entre nós e a pessoa de Deus. Nós vamos perceber que todas as vezes que nós temos cada vez mais intimidade com a pessoa de Deus, esse amor ágape que vem sobre nós, ele precisa ser passado também de uma maneira horizontal na onde nós vivemos, seja com os nossos familiares, seja com o nosso meio de trabalho, ou seja, o nosso meio vivencial, ele tem que experimentar, ele tem que receber ou ter pelo menos a oportunidade de receber esse amor ágape que tem habitado e que um dia nós recebemos e que hoje habita pelos olhos da fé, né? Porque isso não é pela nossa força, mas é pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Mas assim como habita em nós, o desejo do coração de Deus é que possa habitar nas pessoas com quem nós temos tido contato. E aí eu queria que você entendesse que se esse amor ágape que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 13, ele não fizer parte das nossas vidas, não tem como nós rumarmos para o próximo nível que nós conversaremos. Porque daí eu quero ler um outro texto com você, no entendimento que você compreenda que esse texto que eu vou ler do Senhor Jesus é extremamente conectado com esse texto do apóstolo Paulo. Porque se o amor ágape ele não fizer parte da nossa vivência diária de fé e de experiência com Deus, nós não conseguiremos vivenciar a experiência que Jesus vai nos mostrar. E aí eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo de número 13. Eu estou com o texto aberto aqui também. Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 13, fala assim: "E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares", é Jesus falando aos discípulos e consequentemente falando para cada um de nós, "entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre." E aí, aqui nesse texto, Jesus ele vai nos dar esse entendimento e essas explicações acerca de como nós devemos orar. E eu já falei para vocês hoje aqui, né? Nesse momento nós estamos no mês de trabalhar sobre esse tema da oração.
E muitas vezes nós mistificamos, muitas vezes nós tornamos de maneira extremamente complexa esse tema da oração. Muitas vezes, eu não quero que você entenda uma coisa sendo igual a essa outra, eu quero que você entenda que uma coisa é oposta à outra. Muitas vezes nós confundimos espiritualidade com religiosidade. E aí nos apegamos nessa questão de achar que nós oramos mais do que o outro, nós temos mais tempo de oração, porque eu falo em línguas, então eu tenho mais intimidade com Deus, né? Começamos a cair nesses deslizes da religiosidade. Quando na verdade Jesus ele vai ser muito simples quando ele explica para nós acerca desse tema da oração. Ele fala que, e aí por isso que eu quero conectar esse texto do apóstolo Paulo, ele fala que quando nós formos orar, ao invés de nós fazermos como os religiosos faziam, né, como os senhores da lei faziam, né, que gostavam de ficar em pé nas sinagogas, gostavam de ficar em alta voz falando, Pai amado, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, sabe aquela coisa imponente. Jesus fala que ao invés de nós fazermos isso, né, e aí ele está criticando porque esses religiosos só faziam isso. Ao invés de eles fazerem isso, Jesus nos chama, e aí eu quero trazer para você, e vou chamar com esse nome, né? Tem até livro escrito sobre isso, tem filmes que foram já contados sobre isso. Jesus nos chama para o chamado quarto de guerra. Você pode chamar também o quarto da intimidade, né? E quando ele fala, vá para o seu quarto, eu quero que você entenda que no tempo de Jesus as casas não tinham quartos como nós vemos hoje em dia nas nossas casas. Na época de Jesus, a casa muitas vezes era uma casa de um cômodo só. Mas em outras palavras, e trazendo, né, para a hermenêutica aqui, trazendo para os nossos dias, Jesus está dizendo assim para mim e para você, olha, vá para o lugar onde você sabe que sozinho você vai conseguir ter uma intimidade comigo. Onde você sabe que você vai conseguir parar tudo que você está fazendo e você vai conseguir no secreto abrir o teu coração para que eu possa ouvir e falar com você. O quarto para Jesus, essa é a ideia do nosso tempo de qualidade com Ele. Eu não estou dizendo que porque muitas vezes a gente pensa assim, mas quando eu estou no carro, pastor, eu estou ouvindo uma mensagem, eu estou orando, eu estou dizendo que isso também não é um momento de intimidade. Mas nós precisamos, de uma vez por todas, entender que nós necessitamos como seres humanos e principalmente nós necessitamos como filhos e filhas de Deus do nosso tempo do quarto de guerra, do nosso tempo, do nosso quarto de intimidade. E aí pode ser que seja no seu banheiro, pode ser que seja no seu escritório, pode ser que seja qualquer cômodo da sua casa. Às vezes dentro da cápsula do seu carro é o lugar que você consegue, né, ter esse momento de intimidade com Deus. Mas aí ele fala, aí você vai lá e em secreto, como o pai que te vê em secreto, você abre o teu coração, você rasga o teu coração diante da presença de Deus. Só que Jesus ele fala que não é que é para parar de orar nas praças públicas ou parar de ter orações em público. Jesus não está dizendo isso. Mas eu quero que você entenda isso. E é por isso que eu li primeiro 1 Coríntios 13. Quando nós temos esse momento de intimidade, quando nós temos esse momento de quarto de guerra, quando nós temos esse momento de quarto de intimidade com o Senhor, 1 Coríntios 13 faz tanto sentido nas nossas vidas, que aí nós começamos a praticar a nossa oração do Pai Nosso no dia a dia com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí a ideia de Jesus é que saindo do quarto de guerra, é que saindo do quarto de intimidade com Ele, o Pai Nosso seja a marca mais clara de oração na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Nós declaramos o Pai Nosso na nossa oração que nós fazemos individualmente com o Senhor nos nossos quartos, nos nossos cômodos separados para ter esses momentos de intimidade com o Senhor. Nós vivenciamos essa intimidade do Pai Nosso com Ele tão forte que aí 1 Coríntios 13, o amor ágape, fazendo parte espiritualmente das nossas vidas pelos olhos da fé, o Pai Nosso começa a ser a prática mais autêntica da nossa vida. E aí eu quero que você entenda, meu querido, minha querida, que quando nós vivenciamos
esses dois textos, né, que eu estou trabalhando aqui com vocês, nós percebemos que a nossa vida cada vez mais se aproximará da presença de Deus, mas não apenas a nossa vida se aproximará da presença de Deus, mas cada vez mais levaremos outras vidas a se aproximarem da presença de Deus. O resultado maior do teu tempo de intimidade com Deus, ele tem que ser dado não apenas através da sua vida, mas o maior resultado da sua intimidade com Deus, ele tem que ser dado através da nossa experiência com as pessoas que o Senhor tem nos colocado ao nosso redor. E aí você vai perceber que na oração do Pai Nosso, a base dessa oração é a base ali dos 2 mandamentos, né, baseado nos 10 mandamentos que são resumidos pelo Senhor Jesus. Amarás a Deus acima e sobre todas as coisas, e só a Ele adorarás. Você vai ver que o Pai Nosso é essa base. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só para pegar um ponto, né, só para pegar um versículo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, Senhor, em outras palavras nós estamos dizendo, assim como eu consigo perdoar o meu irmão, assim como eu consigo perdoar a minha irmã, assim como eu consigo perdoar os meus inimigos, aqueles que me odeiam, aqueles que muitas vezes não querem que eu esteja perto, assim como eu consigo perdoar muitas vezes aquele que pensa diferente de mim, assim o Senhor vai me perdoar. É isso que nós estamos dizendo na oração do Pai Nosso. E quando a gente fala também sobre essa questão de vãs repetições, vamos ser sinceros, né? Quantas vezes a nossa oração, nós gostamos muito nessas horas de criticar os católicos, né? Que tem ali as suas orações já descritas, né? Mas quantas vezes as nossas orações também são orações já repetidas, orações já decoradas, mas que não vêm do mais profundo do nosso coração. David Keelan, né, um ministro de louvor muito conhecido no nosso país, ele tem uma música que o início dessa música fala assim: você não precisa saber como orar, você só precisa saber como clamar esse nome de Jesus. É claro que o David Keelan está usando uma figura de linguagem, não quer dizer que você não tem que orar, não precisa saber como orar, não é essa a ideia, né? Mas muitas vezes nós enfeitamos tanto, né? A gente coloca tanto religiosismo, né, nas nossas orações, que muitas vezes a gente deixa de expressar aquilo que está no mais profundo do nosso coração. Quando Jesus ele fala do quarto de guerra, quando Jesus ele fala do quarto de intimidade com Ele, né? O quarto de nós termos os nossos momentos com Ele, eu lembro do Po Yang-Shu. O Po Yang-Shu é um pastor muito conhecido mundialmente, tem igreja na Coreia do Sul, né? Uma mega igreja na Coreia do Sul, e ele conta que essa igreja dele foi construída num bairro muito simples ali em Seul, e hoje é um bairro totalmente transformado pela realidade que a igreja trouxe ali para aquele bairro, e transformado para a honra e glória de Deus, né? Transformou de mal para bem a situação ali daquele bairro, né? Por conta do que a igreja trouxe ali e levou ali para aquele lugar. E o Po Yang-Shu, ele conta que quando ele começou ali a caminhada dele com Deus, ele fala que um dos primeiros sonhos dele, né? Ele ali tendo os momentos dele de oração, de intimidade, ele orava muito breve e ele não especificava as coisas. E aí ele falava que ele tinha o sonho de ter uma bicicleta e de ganhar uma mesa para ele estudar, para ele fazer ali os sermões dele, preparar os estudos dele, né? E aí diz que ele foi num culto e um pastor orando com ele, o Espírito Santo de Deus usou a vida do pastor para dizer para ele assim: olha, pô, você tem que especificar melhor para mim a sua oração. Você tem que explicar melhor para mim como que você quer a sua mesa, como que você quer a sua bicicleta. E aí o Po Yang-Shu ele vai contar que nas orações seguintes dele, ali nos momentos de intimidade seguintes dele com Deus, ele foi especificando ali acerca de como ele queria a bicicleta dele, como ele queria ali a sua mesa, dizendo como que era a madeira, dizendo de como que seria a forma da bicicleta dele, o aro, o pneu, todas essas questões específicas. E em pouco tempo ele conseguiu conquistar essas duas coisas. Deus abençoou a vida dele e a oração dele foi atendida. E aí ele vai trabalhar nesse livro que eu li, né, sobre oração, se eu não me engano é O Poder da Oração.
E ele vai trabalhar que a ideia não é que Deus ele não entende, não conhece o nosso coração. A ideia não é que Deus ele não saiba aquilo que nós falaremos. Porque antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, a palavra de Deus vai dizer que ele já sabe. Mas a ideia é Deus trabalhando em nós esse conceito da intimidade. É por isso que o Senhor Jesus estava dizendo ali para os discípulos e hoje está dizendo aqui para cada um de nós. Viu? Vá para o quarto de vocês. Vá ali para o momento de intimidade de vocês comigo. Sabe, não precisa isso estar no meio das pessoas. Porque daí, gente, o que eu quero que vocês entendam, e é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, já estou caminhando para nós encerrarmos, é que na intimidade, Deus nos conhece como nós somos. Ele sabe como você gosta de orar, Ele sabe como você gosta de buscar a presença dEle. E nesse momento, é o momento que nós nos aproximamos dEle, para que posteriormente, com esse ágape de Deus sobre as nossas vidas, nós possamos também nos aproximar das pessoas com quem Ele tem nos dado a oportunidade de caminharmos. Gostaria de deixar nesse tempo tão difícil, né, nesse tempo tão complicado que nós temos vivido, gostaria de deixar essa mensagem ao seu coração. Que o quarto de guerra, que o quarto de intimidade, que o quarto do Senhor Jesus, se não faz ainda parte da sua vida, que Ele comece a fazer parte da sua vida. Se não tem sido tão frequente na sua vida, pare tudo que você está fazendo, mesmo em home office. Mas que o quarto, ele possa acontecer sobre a sua vida. Porque a tempo e fora de tempo, Deus ele tem contado com a minha e com a sua vida, com a vida de cada um de nós. Se eu e você muitas vezes temos passado lutas e aflições nesse tempo tão difícil, eu quero que você imagine aquele e aquela que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Que através dessa dinâmica da oração, da busca, da intimidade com Deus, nós possamos nos encher para que outras vidas possam ser alcançadas e possam se encher também diante da presença de Deus. Porque aí, meu irmão e minha irmã, isso que eu quero que vocês entendam. Aí, galera, eu quero que vocês compreendam. Nós conseguiremos fazer com que as pessoas elas compreendam de uma vez por todas que não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar pelas lutas. Mas o especial é entender como John Wesley, no leito dele de morte, com mais de 80 anos de idade, ele vai dizer para nós: o melhor de tudo é saber que Deus está conosco. Ou seja, nós não caminhamos sozinhos. Eu queria orar com a sua vida nesse momento, queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, te louvamos por essa palavra. E Deus, que verdadeiramente nós possamos não apenas ter ouvido ela, Pai, mas que nós possamos praticar essa palavra no nosso dia a dia. E verdadeiramente, Pai, nesse conjunto, Deus, de quando nós nos enchemos tendo intimidade com o Senhor nos nossos quartos de guerra, nos nossos quartos de intimidade, nos nossos momentos a sós com o Senhor, como o Senhor Jesus nos instrui, nos ensina, Pai, que verdadeiramente ao fazermos essa oração do Pai Nosso com o Senhor individualmente, ao irmos para o dia a dia, ao irmos para a vida cotidiana, que nós também possamos fazer essa oração junto com o nosso próximo, Pai, junto com as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, que o ágape, Deus, que muitas vezes o apóstolo Paulo ele vai terminar ali o capítulo 13 dizendo que nós não compreendemos ainda completamente, mas nós já vivenciamos, Pai, porque é um amor perfeito que habita em nós, que esse ágape, Pai, possa, através das nossas vidas e sobre as nossas vidas, instruir outros jovens, instruir os nossos familiares, abraçar, Pai, os nossos amigos, abraçar, Pai, os nossos colegas de trabalho, os nossos chefes dos nossos trabalhos. Pai, nós queremos colocar tudo isso nas Tuas mãos, Pai. Nos ajuda a levarmos na prática, Pai, do nosso dia a dia, aquilo que o Senhor tem ensinado para nós acerca da oração e acerca da intimidade com o Senhor, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Toca cada coração agora, Pai. Corações que talvez estejam escutando agora, assistindo agora essa mensagem, mas que não tenham elegido ainda, Pai, um quarto, um cômodo de guerra, de intimidade com o Senhor, Pai. Que eles possam estar elegendo agora a partir dessa mensagem, Pai. Aqueles que talvez o quarto esteja ali há muito tempo sem ser visitado, Pai, que a partir de hoje esse quarto ele possa frequentemente ser visitado para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai.
nós te louvamos, nós te agradecemos, nós entregamos esse momento nas tuas mãos. Fortalece a nossa juventude, Pai. Fortalece a nossa mocidade. Que verdadeiramente nós possamos ter visto, como a tua palavra vai nos dizer, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Que assim possa ser, Pai, sobre e através da vida de cada um de nós. Nós oramos e entregamos esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, galera, e obrigado, Bia, obrigado, mesa diretiva aí dos jovens, né? É uma alegria e sempre será uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, em nome de Jesus. Grande abraço e vamos nos vendo. Se cuidem, se protejam, em nome de Jesus. Você só precisa saber como chamar esse nome, Jesus.